conversando aqui, aí nessa época que a gente fez esse estudo de diabetes, foi aberta uma possibilidade de aplicar para um grant, né, um financiamento de pesquisa aqui nos Estados Unidos, do Exército Americano. E aí eles queriam pesquisas que estudassem não doença periodontal, não osso, não diabetes também, mas problemas que eles enfrentam. E um dos problemas que é muito comum é a queimadura, né? Soldados, eles voltam com queimaduras sérias das guerras, e eles queriam pesquisa que acelerasse o processo de cicatrização e de cura dessas queimaduras. Foi aí que eu pensei, eu conversando com o Van Dyke, eu falei, puta, a gente podia aplicar para esse grant, e aí a gente escreveu um projeto que a gente faria in vitro, cultivo de células fibroblastos, de outras células de tecidos, de pele, para ver se a gente consegue regenerar rápido essa pele. Ainda, obviamente, sorte e trabalho também pesado, a gente conseguiu aprovar esse projeto, e aí eu comecei a trabalhar também, não só no Instituto Forsyth, mas também como no Exército Americano, em San Antonio, no Texas, lá que era a minha base, né? Então eu ia uma vez a cada 2 meses, eu passava uma semana em San Antonio, no laboratório de pesquisa deles, e o resto do tempo eu ficava no Forsyth, a gente estabeleceu uma colaboração de trabalhar junto. Bom, o resumo, eu não vou mostrar aqui o trabalho, mas o resumo é que no final do tratamento, peraí. Aqui. Esse foi o projeto, e aí também saiu esse paper, né, lipoxina na função de fibroblasto e na cicatrização. E aí esse trabalho foi até eleito nos 3 melhores trabalhos do Exército naquele ano, que até aqui ó, à direita, aqui embaixo. A gente mostrou que você tratar topicamente fibroblasto com lipoxinas, você aumenta e acelera a cicatrização tecidual também. Então, na verdade, a gente vendo aí que a resolvina não só, quer dizer, ativa a função, quer dizer, regula o processo inflamatório e inibe e acelera a cicatrização também, cicatrização cutânea, né? E é interessante, vou voltar aqui para a resolvina, e olha aqui de novo ela aqui, ó, a Hatid, que eu falei para vocês que publicou um paper sobre Alzheimer, ela também publicou um paper extremamente importante, mostrando que você tratar coelhos, que inclusive coelhos que tinham uma dieta com alto colesterol, eles acumulavam gordura na artéria, aorta. Né? E quando você dava dieta com alto colesterol e induzia doença periodontal nesses coelhos, eles aumentavam imensamente o acúmulo de gordura nesses vasos. Olha que interessante. E você tratava com resolvina, não só você inibia a doença periodontal, mas dado já conhecido, como também você removia a gordura do tecido da aorta. Inclusive o Luciano aí, que acabou de aparecer aí na apresentação, e deu um oi pra gente, ele era parte desse estudo também. Ele é um dos pesquisadores que fez a parte desse estudo, tá? Inclusive, parece que tem um artigo que eles estão escrevendo para publicar, alguma coisa assim relacionada a isso também. Então, eles conseguiram observar que não só a resolvina trata doenças infecciosas e inflamatórias, como também diminui o acúmulo de gordura no vaso, na aorta, e removendo essa gordura acumulada. Quer dizer, a resolvina ela vai além de uma resposta inflamatória, controle de resposta inflamatória, mas também de controle de acúmulo de gordura vascular. E aí voltando no início da apresentação, lá no começo, e quando a gente pensa em inflamação, se a gente pensar em relação a mediadores, eles estão envolvidos em tudo, inclusive doença cardiovascular, diabetes, etc. Tá? E aí a gente consegue ver que realmente isso é verdade, a resolvina, ela também regula esse acúmulo de gordura. Bom, aí tem a pergunta vamos ver aqui quem perguntou, do Marco Antônio Mafra, de dizer qual a relação desses mediadores com a doença periodontal. Bom, como eu apresentei nos trabalhos anteriores e também nos modelos de camundongo, a gente viu que realmente eles bloqueiam a perda óssea e aumentam a formação óssea após o tratamento da doença, tá? Para dizer como é que a gente está hoje em dia em relação a isso,
o Van Dyke, Dr. Van Dyke, no Instituto Forsyth, está fazendo um clinical trial em pacientes com gengivite, primeiro, só para comprovar a segurança da lipoxina 4, para depois começar a tratar topicamente os pacientes com resolvina e lipoxina, tá? Mas primeiro está na fase 1 ainda, quer dizer, está bem na fase de toxicidade da lipoxina. Esse estudo começou em 2016, provavelmente já terminou, ainda a gente não viu o paper ainda do uso tópico, mas provavelmente deve estar saindo aí um paper sobre isso. O que a gente tem na literatura são 2 trabalhos, e eu quero mostrar um trabalho para vocês aqui. O trabalho de um paciente com doença crônica, tomando ômega 3 e aspirina. Vocês lembram no começo, quando eu falei de Resolvina E1, que a Resolvina E1 ele vem do ômega 3, não do ômega 6? Então, o que acontece, isso já está comprovado, se a gente aumentar o consumo de ômega 3 e diminuir o consumo de ômega 6 o mais que a gente puder, a gente vai ter sempre uma resposta anti-inflamatória do que uma resposta pró-inflamatória quando você tem um estímulo, tá? Então, o que eles fizeram? Pegaram um paciente com doença periodontal, suplementaram o paciente com ômega 3 e aspirina. Por que aspirina? Lembra que você precisa, a primeira fase da transformação de Resolvina, você precisa de aspirina? Então, aspirina, ômega 3 e raspagem. O que eles observaram foi que ômega 3 com 81 mg de aspirina, você diminui os níveis de RANQ-L e metaloproteinase 8. Metaloproteinase, lembramos, é uma enzima que destrói tecido colágeno, né? Então ele diminui os níveis dessas dois mediadores e também tinha um melhor aumento de diminuição, quer dizer, diminuição maior da profundidade de sondagem desses pacientes, mostrando que se você tomar sistemicamente ômega 3, você tem essa resposta. Não só, isso aqui a gente está falando em resposta em doença periodontal, não só os benefícios cardiovasculares de ômega 3, que isso está mais que comprovado. Então, a ingestão exógena de ômega 3 está comprovado que diminui o risco de doença cardiovascular. Não só, novamente, por diminuição e resolução, controle da inflamação, mas também por diminuição de acúmulo de gordura em parede vascular. Tá? Bruno? Sim. Uma dúvida aqui, volta um pouquinho no slide anterior. Aí mesmo, pode ser aí. Uma coisa que eu depreendi da sua fala é que a lipoxina, ela surgiria, a Resolvina, saiu aí Não, eu estou colocando, pode falar. Ela viria, mas por efeito da aspirina, mas quando você teria um bloqueio, não foi isso que será que eu entendi errado? Se você tiver um bloqueio da cascata, isso. A aspirina, como o alvo primário dela, que seria a ciclooxigenase, estaria bloqueado, ela, por mecanismos de outros mediadores químicos que ela induziria, aí sim ela teria esse efeito de induzir a Resolvina. É isso ou não? Isso era naquele primeiro artigo. No primeiro artigo, isso que se pensava, tá? Depois, não, descobriu que não. Simplesmente, o simples fato de você ter aspirina exógena no corpo, ele já é suficiente para fazer a primeira conversão da ácido eicosa pentenoico em o intermediário, né? O 5-HIT, que chama. Teria que ser em dose baixa daí. 81 miligramas, que é a dose. Por quê? Porque é o seguinte, 81 miligramas é a dose de aspirina aqui nos Estados Unidos que pacientes com doença cardiovascular toma para evitar a formação de trombo, entendeu? Então, adicionando ômega 3, você reduz o risco ainda mais. Então, você não precisa tomar doses anti-inflamatórias de aspirina, simples dose de aspirina de criança, 81 miligramas, ou aí no Brasil parece que são 100 miligramas, né? 100, aqui 100. Dose baixa de aspirina. Nesse caso, o que eles queriam ver nesse estudo é a ação do ômega 3 exacerbada, obviamente, tá? Mas se você quiser tomar somente ômega 3, tem um resultado mostrando comprovação em doença cardiovascular também, tá? Porque você tem os mecanismos internos de fazer com que esse ômega 3
e esse ecosa pentenoico proveniente do ômega 3 se transforme em intermediário e em resolvina E1, entendeu? Entendi. Eu não sei porquê, mas não tá aparecendo, eu não tô aparecendo aí no vídeo, né? Tá aparecendo sim. Só? Então tá bom. Então é isso aí. Mais ou menos isso. Espero que acho que eu respondi você, senão a gente pode discutir mais. Aí, muita gente pergunta. Mais alguma coisa, Chico? Não, não, Bruno, pode mandar bala. Manda bala. Aí muita gente pergunta, né? Como é que eu faço a ingestão de ômega 3? Tá? Primeiramente, ingestões naturais, né? De alimentação. Por exemplo, peixes oleosos de água fria, atum, arenque, sardinha, cavalo e salmão. O problema disso aí é o seguinte: a maioria do salmão que a gente come no Brasil é salmão de cativeiro. Não sei se vocês sabem disso. O salmão ele tem alta concentração de ômega 3 porque o salmão se alimenta de uma planta do fundo do mar. E essa planta, ela tem muita quantidade de ômega 3 e por isso que o salmão tem ômega 3. Descobriram que esses peixes que são de cativeiro, quer dizer que eles não comem essa grama, né, no fundo do rio, eles não têm ômega 3. E aí que começaram a fazer? Começaram a dar ômega 3 para os peixes, para o peixe ter concentração de ômega 3. Tá? Óleo de canola, óleo de soja, azeite tem muito ômega 3. Rúcula é a folha que mais tem ômega 3, é rúcula. Espinafre, linhaça tem muito ômega 3 também. Lembrando que a linhaça não é digerida, então se você quiser comer linhaça, você tem que quebrar a linhaça, né? Se você pegar a linhaça inteira, ela não é digerida. E sementes de sálvia também. E aqui à direita a gente vê a comparação de peixes e outros tipos de animais em relação à concentração de ômega 3. Então a gente olha aqui em cima que carne vermelha e porco não tem nada de ômega 3, e conforme você vai aumentando a ingestão de peixes e aves, você aumenta essa concentração de ômega 3 também. Só que assim, a gente sabe como é que é a vida moderna, né? Tem gente que fala, bom, mas não tem tempo de ficar fazendo dia salmão e nem dinheiro para isso, né? De comer esses tipos de alimento todo dia. E aí não tem problema nenhum de você comprar suplementar ômega 3 através de cápsulas de ômega 3, tá bom? Qual o problema dessas cápsulas de ômega 3? Cápsulas de ômega 3 é um produto muito barato de fazer, tá? A Beatriz está perguntando se ômega 3 também dá resultado em outros doenças inflamatórios, como reumatismo. Também. Artrite reumatoria também. E, inclusive, você tem resolvina hoje em dia disponível para colírio, tá? Para pingar como colírio, para glaucoma, para diminuir pressão intraocular também, tá? Então, você Bruno, tem... Oi. O ômega 3 aí, no começo da sua fala, você falou que o ômega 6 não é o ideal, a gente sabe que não mesmo, né? Mas eu sei que o ômega 3 tem essa atividade importante, o ômega 9 também, né? Então, aí que O eu vou ômega chegar. 9 também é bom. Aí que eu vou chegar. Beleza. Tá vendo a cápsula aí, o de cima aqui, o meio? Olha o que ele tem, ômega 3, 6 e 9. Ele tem um ômega aqui pró-inflamatório. Tá vendo? Se você não sabe o que é isso, você vai lá e compra achando que você está comprando ômega 3 e vai te fazer bem. Que na verdade, eu não sei a É óleo de configuração. soja. É óleo de soja. E se bobear, um tá eliminando o outro aí. Tá jogando pelo ralo. Entendeu? Ômega 3, ele é um lipídio muito barato de ser produzido. Tá? O problema do ômega 3 é você manter ele estável dentro da cápsula por um bom tempo. Então, por isso que, se você comprar os melhores ômega 3, eles são mais caros que o comum. Você encontra aqui pote de 120 soft gels do ômega 3 por $10, entendeu? Mas eu não confio neles. Eu tenho um que eu compro aqui, quem quiser depois eu posso passar aqui e mostrar para vocês, que é a melhor marca que tem, ele é mais cara, só que ele é um ômega 3 que ele é muito controlado, inclusive a concentração depois de algum tempo, para saber se realmente ele mantém o ômega 3, e é um dos melhores ômega 3 no mercado hoje, ele é um pouco mais caro com isso aí, né? A Nilda Cristina Castro, tá. Eu sei, então, eu falei no começo que no paper passado, ela está perguntando, falando do grupo da PER do Unesp, junto com o Foresight, publicou um clinical trial com ômega 3 e aspirina. Isso eu falei no paper passado,
que tem 2 artigos usando essa metodologia, e um é o artigo da Nídia, que está aí no grupo, com o Van Dyke, mostrando a mesma coisa. Bom, obrigado por lembrar, Nídia. E aí, então, vamos prestar atenção em qual tipo de ômega 3 comprar, tá? Qual o problema de ômega 3? Algumas pessoas são extremamente sensíveis com ômega 3, com óleos de peixe, porque eles ficam cheirando o peixe, né? Hoje em dia já se encontra no mercado ômega 3 com acoplado com alguns produtos que você bloqueia esse odor de peixe, inclusive tamponando, tamponando não, porque ele não altera o pH, mas ele tentando inibir esse odor, inclusive ômega 3 com liberação lenta, que aí não aumenta a concentração de ômega 3 de óleo de peixe, né? E você não cheira peixe, mas são poucas pessoas que têm essa sensibilidade. Bom, indo da onda do ômega 3, vamos agora ao engana trouxa, né? Isso aí, por favor, Chico, corte isso aí da gravação, tá? Tá registrado. Tá? Então é o seguinte, tem um medicamento que está no mercado, chama Lovasa, tá? Ele é um ômega 3, um éster de ômega 3, ele não é um óleo, ele é um comprimido, tá? Ele é estável, ele é um bom, excelente ômega 3. Não tenho nada para dizer nesse ômega 3. Ele não dá gases e azia, que é um dos efeitos colaterais, e náusea e alteração gustativa também, que é um dos efeitos colaterais de ômega 3. Tá? Qual a diferença desse ômega 3 para o outro? O outro ômega 3, a melhor marca que você vai encontrar, você vai pagar $25, 120 cápsulas. Esse Lovasa está hoje no mercado $150, 60 cápsulas. Tá? Só porque é uma forma diferente, e hoje, acho que vai chegar no Brasil, ou já chegou no Brasil, e aqui nos Estados Unidos, muita gente toma Lovasa, porque os médicos receitam, e aí bota em cima do seguro, aquela história toda, né? Aí vende medicamento que você pode comprar por um oitavo do preço do medicamento receitado. Então, ficar esperto com esse Lovasa, principalmente gente que trabalha com ômega 3, vai ouvir falar disso, tá? O Vinícius Rodrigo, Vini é outro professor da periodontia aqui, que trabalha com a gente aqui na UDM. O Vini perguntou que tem o Vasespa, que também é ômega 3. Mesma coisa, Vini, o medicamento tem a mesma atividade, né, a mesma ação de Lovasa, só que ele também é um medicamento caro. Você quer comprar esse medicamento? É óbvio, pode comprar, é um medicamento muito bom. Tá? Muito estável, ele bem comparável com o ômega 3, inclusive um pouco mais ômega 3 que uma cápsula normal de ômega 3. Só que se você está disposto a pagar $150 por 60 cápsulas, fica à vontade, entendeu? Eu só estou mostrando que você tem opções mais baratas e tão eficientes quanto o Lovasa, quanto o Vasespa e todos eles. Tá? Bruno, oi. Tem uma questão aí também da Maria Cristina Pedrazini. Ela está perguntando se pacientes que usam estatinas para o controle de colesterol e proteção de inflamação vascular, aí se teria alguma coisa com substâncias anti-inflamatórias, como ômega, aspirina, resolvina, etc. Você tem alguma experiência a respeito disso? Tem alguma possível interação com estatina também? Não, que na verdade não tem interação com resolução da inflamação. A estatina, ela tem uma atividade também anti-inflamatória, tá? Não só estatina, também metformina, falando de medicamentos que não são anti-inflamatórios, mas têm uma ação anti-inflamatória. A estatina, você diminui o risco de doença cardiovascular também, diminui não só como um efeito não conhecido anteriormente, ele diminui a incidência de câncer de próstata também, só que depois se descobriu que ela aumenta AVC e derrame cerebral. E aí, muita gente estava tomando para evitar câncer de próstata, pararam de tomar por causa que aumenta o risco de AVC. Ele tem efeitos concomitantes com a sobrecarga inflamatória. Sim, ele tem uma ação anti-inflamatória, mas o mecanismo de ação não é o mesmo da resolução da inflamação. Tá? Os lipídios da resolução da inflamação são bem específicos a resposta deles, tá? Mas só que eu vou falar mais para frente, tem outros mediadores que não são lipídios, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? E para os endodontistas de plantão, para quem aí estuda endo e gosta de endo, tem aí um paper, uma sugestão de um paper mostrando que a resolvina D2 induz a resolução de inflamação periapical,
tá? E também promove a cicatrização de lesão periapical em ratos, isso tratado o canal dos ratos com Resolvina D2. Foi também publicado por um grupo, o grupo do Van Dyke com um grupo do Japão. Então, para quem se interessar em endodontia, tem esse paper aí recomendado, ele tem acesso livre, então fiquem à vontade para ler. E para quem não está interessado em endo, vai estar interessado no assunto, obviamente, o paper é muito, muito bom. Tá? Alguma pergunta antes de a gente entrar na última parte aqui? Tem mais uns 5 slides e a gente acaba. Tá? Beleza, vai fundo. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que não vai ser respondido. Musculares, ovinas, tá. Bom, se eu não respondi uma pergunta, coloque aí de novo, por favor, que eu volto, tá? Bom, depois, passa o tempo, foi descoberto, aí se descobriu o efeito e se descobriu os mediadores da resolução da inflamação. Vocês sabem que, por exemplo, olha que interessante, vamos falar um pouco de anti-inflamatório não esteroidal. A aspirina, ela vem sendo usada como um tratamento de febre e dor, desde a era medieval e até escritos muito antigos, já se falava do uso de aspirina. Não aspirina, obviamente, da Bayer, né? Aspirina feita de casca de uma árvore, chama sálgara, ou árvore de cáscara sagrada, se chamavam em alguns lugares, que é uma casca de uma árvore que quando você infusiona essa casca, ele libera o ácido acetil salicílico e você faz um chá e você toma. E muitos estudos usavam aspirina para se tratar dor de cabeça e inflamação. A aspirina, ela foi sintetizada por dois químicos, né? O Hoffmann e um químico da Bayer, alemão chamado Bayer, obviamente, né? Ele começou a produzir a primeira aspirina, e isso em 1800 e alguma coisa, não me lembro quanto. Olha só, a aspirina era receitada e medicada sem saber o mecanismo de ação da aspirina. Sabia que ela tirava febre e tirava dor, mas não sabia o que se fazia, tá? Depois de 130 anos, quase 200 anos, só em 1982, se eu não me engano, posso estar enganado, mas comecinho da década de 80, final da década de 70, John Vane descobriu as prostaglandinas. E ele descobriu não só as prostaglandinas, mas o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, você imagina, você tem muito medicamento que você não sabe o efeito, quer dizer, o mecanismo de ação desses medicamentos, mas mesmo assim usa para tratar certos tipos de doença, né? Como, por exemplo, a estatina é um anti-inflamatório, ele também age como anti-inflamatório, não se sabe muito bem o mecanismo, tudo bem, mas tem muita gente que usa para evitar certos tipos de doença, não só doença como acúmulo de triglicéridos, por exemplo. E aí, a gente tem muitos medicamentos e compostos na medicina que a gente usa para diversos tratamentos, só que a gente não sabe o mecanismo de ação. Um bom exemplo é o sulfeto de hidrogênio. Tá? O sulfeto de hidrogênio, ele é um gás, tá? É um H2S, ele é um sulfeto. Ele tem uma toxicidade bem aguda se você inalar esse gás em grande concentração. Ele é um principal causa de morte súbita em exposição ocupacional, porque ele é usado na indústria em grande quantidade de materiais. Você dá parada respiratória e morte. Em baixas concentrações ele ativa, quer dizer, ele bloqueia o sistema nervoso central, gastrointestinal, cardiovascular e óleos também, por exemplo. Tá? E ele é usado em vários processos industriais. Ele é um produto da decomposição e putrefação natural. Ele é o que dá o cheiro de ovo podre para as coisas. Tá? Ele é na indústria lática, cervejeira, química, etc. Mais 70 produtos, ele é usado o hidróxido de sulfeto. Tá? Bom, as características físicas, ele é incolor, tá? Ele tem um sabor adocicado, ele tem um odor desagradável, ele é o gosto de sulfeto de ovo podre, sabe? Aquele cheiro bem desagradável. Ele é um gás inflamado também. Só que, por muitos anos, se descobriu que você usar ácido sulfídrico, sulfeto de hidrogênio, em baixíssimas concentrações, você tem um processo anti-inflamatório. Olha aqui à direita. Ele diminui o edema de pata, ele melhora a resposta tecidual em isquemia e reperfusão, edema articular e colite. Tá?
Antinociceptivo também, pró-noceptivo e pró-inflamatório, dependendo da concentração do H2S, tá? Do sulfeto de hidrogênio. E aí, se descobriu que você usando em baixas quantidades, você pode regular esse processo inflamatório e você pode controlar a resposta inflamatória. Até então, muito tempo atrás, não sabia o porquê disso, tá? E aí, inclusive, olha só que interessante, até viram que o sulfeto de hidrogênio, com baixa concentração, também pode aumentar o relaxamento vascular peniano, tá? Inclusive aumentando ereção peniana. E olha que interessante, você vê como o pessoal distorce as coisas, né? Sulfeto de hidrogênio, ele pode aumentar a ereção, e aí, como o sulfeto de hidrogênio está na gema do ovo, ele tem aquele cheiro de gema do ovo, olha só a notícia que está no jornal. Ovo pode tratar problema de ereção como um Viagra. Pra você ter uma ideia como o pessoal distorce, né? E aí isso é interessante para lembrar que prestem atenção, para quem não é da área da ciência, quem é mais clínico, preste atenção, muita atenção que estão dizendo hoje em reação de hidroxicloroquina, Covid-19, e prestar muita atenção, porque os jornais podem distorcer muito um fato, né? Então, você vê a importância do hidróxido de sulfeto de hidrogênio, você vê aqui diferentes funções de diferentes sistemas, tá? E aí se descobriu que o hidróxido de sulfeto de hidrogênio, a ação dele também é via resolução de inflamação também. Ele é um gás, ele não se liga a um receptor comum como o receptor da resolvina, mas ele tem a mesma resposta da resolvina, mesma resposta. Ele diminui o influxo de neutrófilo e depois de um tempo ele controla a resposta inflamatória e diminui a resposta inflamatória final, tá? E aí, lembrando que os anti-inflamatórios não esteroidais, você tem diversas reações secundárias que a gente quer evitar, como o problema gastrointestinal, por exemplo, entendeu? Aumento de colite, problema renal, etc., que o sulfeto de hidrogênio não tem. Tá? Só que o sulfeto de hidrogênio, ele tem essa ação anti-inflamatória, só que por si só o sulfeto de hidrogênio não é tão forte, um anti-inflamatório tão forte. Né? E aí a pergunta foi, isso aqui é vários estudos, né, do John Wallace. John Wallace viu aqui que realmente o sulfeto de hidrogênio pode ser usado como anti-inflamatório, e aí ele perguntou, se sulfeto de hidrogênio não é um anti-inflamatório tão forte, só que ele inibe as reações laterais, né, reações adversas do anti-inflamatório não esteroidal, o que acontece se eu juntar as duas moléculas em uma? Foi aí que ele criou uma droga chamada ATB346, que é naproxeno junto com sulfeto de hidrogênio. Tá? Então ele acoplou essas duas moléculas e fez uma nova droga chamada ATB346. Se vocês forem na Antibi Therapeutics, que é o nome da empresa, vocês vão ver que eles têm diversos anti-inflamatórios acoplados com sulfeto de hidrogênio. Bom, qual é a relação do Dr. Wallace, o John Wallace, que é o dono dessa empresa, que desenvolveu essas drogas, comigo? Bom, a relação é que eu trabalhei junto com o Serhan é muito amigo do John Wallace, e meu orientador de doutorado, Marcelo Muscará, também é muito amigo do John Wallace, trabalhando juntos. O John Wallace foi orientador de pós-doutorado do meu orientador de doutorado na USP, e a gente insistiu, a gente conversou com ele, falou, deixa a gente usar a sua droga na doença periodontal, vamos ver o que acontece. E depois de diversas conversas, ele deixou e mandou para a gente a droga ATB346 para usar na doença periodontal. O que eu esperava dessa droga? Nada diferente de qualquer outro estudo em anti-inflamatórios. Tá? Anti-inflamatório, a gente já mostrou que em animais, anti-inflamatório diminui a perda óssea com doença periodontal. Qual o problema de anti-inflamatório? O problema inflamatório, nesse caso, seria que o paciente teria que tomar anti-inflamatório em longo tempo, longo prazo. E isso aumentaria os efeitos colaterais do anti-inflamatório. Tá? A gente queria ver se tinha menos efeitos colaterais. Tá bom? E aqui são os ATBs, as drogas que eles têm no portfólio deles. Tá? A ATB agora já está em fase final dos clinical trials, já virou também colírio, por incrível que pareça, e vai virar a droga disponível aí no mercado. Se eu não me engano, eu não sei se tem alguma coisa disponível ou não. E aí a gente fez esse estudo mostrando o tratamento do ATB346 em modelo de doença periodontal.
Só que, obviamente, a gente já sabia o resposta que ia dar. Obviamente, se você trata com naproxeno, olha aqui, ó, a doença periodontal, o animal perde menos osso. Se você tratar com esse ATB, a resposta é comparável com o naproxeno. Quer dizer, ele não aumentou a potência do naproxeno. Tá? A perda óssea foi inibida do mesmo nível. Tá? Aqui a gente vê a mesma coisa, através de CT scan, a gente vê a mesma resposta, mas qual o pulo do gato? Qual que é a vantagem dessa droga diante de outras drogas? É isso aqui, ó. Isso aqui foi a amostra dos animais, né, mostrando que ele também tem um efeito anti-inflamatório. É isso aqui que eu quero mostrar. Isso aqui. Olha só, quando a gente tira o estômago desses animais, a gente pega o controle, o veículo e o naproxeno, a gente vê diversos pontos de ulceração no estômago dos animais. Tá? E quando a gente pega animal tratado com ATB 346, é quase zero não, zero, a gente vê comparado com o veículo, quer dizer, nenhuma lesão depois de 14 dias, nenhuma lesão ulcerativa no estômago desses animais. Tá? Para quem não sabe, um modelo de induzir úlcera no estômago dos animais para estudar é dar anti-inflamatório para os animais. Tá? 100% dos animais desenvolvem úlceras, lesões ulcerativas, depois de 14 dias, 21 dias de anti-inflamatório. Tá? E aqui a gente viu que não só você não vê o acúmulo de úlcera, a formação de úlcera no estômago, que olha o naproxeno aqui, ó. Olha aqui o ATB, nenhuma úlcera formada, como também quase nada de acúmulo de neutrófilo no meio do tecido do estômago, quer dizer, mostrando que você não tem uma resposta inflamatória local no estômago com essa droga. Quer dizer, ela é uma vantagem sobre o anti-inflamatório normal. Tá? Qual é o que eles querem vender essa droga? Essa droga, eu acho que o principal alvo dessa droga é a artrite reumatoide. Tá? Pacientes que têm artrite, eles antigamente tomavam, a maioria das vezes, Vioxx, né, que é um medicamento altamente seletivo para COX-2. E, para quem acompanha aí as notícias e os estudos, uns 10 anos atrás, descobriu que o Vioxx aumenta a doença cardiovascular, a pressão arterial, e aí o Vioxx foi tirado do mercado. Então, aí depois começaram a sair estudos que outros medicamentos também fazem a mesma coisa, o Celebra, Celebrex, sei lá o nome dos medicamentos aí no Brasil, mas quanto mais específico para COX-2, maior a chance de aumento de doença cardiovascular. O principal motivo é que, imagina só, se falava que, vamos para o COX-2 e COX-1, né? Antigamente, há 20 anos atrás, se imaginava que a COX-2 era inflamatória e a COX-1 fisiológica. Hoje a gente sabe que isso não existe, isso é papo furado. Tá? Hoje não, há mais de 20 anos. Tá? Então, se sabe que a COX-2 é fisiológica, por exemplo, no rim. Tá? O rim, ele é fisiológico, ele tem COX-2 fisiológico. E a COX-2 é a única COX do rim. Tá? E o que o rim faz? O rim filtra o líquido, né? Ele filtra o sangue e produz urina. Você tem a artéria aferente, que chega no rim, e a artéria eferente, que vai embora do rim. Quais são os mediadores que regulam a artéria aferente que chega no rim? Basicamente são dois, óxido nítrico e prostaciclina. Prostaciclina, que é uma prostaglandina I2, ele regula. Então, o que acontece se você toma um inibidor de COX-2 seletivo por um longo tempo? Você vai fazer vasoconstrição da artéria que chega para o rim. Fazendo isso, você filtra menos água, você retém mais líquido, e isso a longo prazo aumenta a pressão arterial. E a longo prazo aumenta a mortes por doença cardiovascular. Quer dizer, é simples, né? Você entendeu a fisiologia, você entende por que essas drogas são cada vez mais perigosas. Principalmente em pacientes com histórico de doença cardiovascular e pacientes idosos. Tá? Então, o que eles querem é fazer essa droga virar uma droga facilmente acessível, sem efeitos colaterais, para pacientes com artrite, uma nova opção no mercado. Tá? Bom, então, aqui a gente vê, esse aqui é o meu último slide da apresentação, aqui voltando para a doença periodontal e falando sobre uma resolução da inflamação geral, como a gente está cada vez mais indo para medicina personalizada, né, e a odontologia também não está fora disso, a gente tem que entender o nosso paciente como um todo. Então, esse é o modelo que se propõe agora, né? Você conhecer o genótipo do paciente. Hoje em dia, eu não sei se é muito viável, não sei o quanto isso diz para a gente, clínico, né?
mas cada vez mais a gente vai ter mais informação e os estudos, os exames vão estar mais disponíveis. A gente tem que entender a dieta dos pacientes, a microbiota, o fenotipo periodontal do paciente e a resposta imune do paciente, com biomarcadores, seja com mediadores pró-resolução ou pró-inflamatório, a segmentação do paciente em termos de população, qual ele pertence, e mecanismos moleculares, e a gente entender todo esse globo do paciente para poder dar uma medicina periodontal personalizada para esse paciente, que é o que cada vez está mais indo, né? A gente tem que saber sempre o que a gente espera de um tratamento, seja que ele for periodontal ou tratamento endodôntico. E para a gente saber o que a gente espera de uma raspagem, por exemplo, a gente tem que conhecer o nosso paciente. Se a gente não conhecer o nosso paciente, a gente não sabe o que esperar de um tratamento, e não sabendo o que esperar, a gente não sabe, a gente vai estar tratando no escuro. Como é que você propõe uma alternativa, um tratamento para esse paciente, se você não sabe onde você quer chegar? Aonde você quer chegar tem que ser seu ponto de partida no tratamento. Tá? E isso cada vez mais se conhece pelo entendimento do paciente como um todo. Tá? A última foto aqui, mostrando mais uma foto de Detroit. Para quem está vendo o cursor aqui, eu moro bem aqui no meinho, aqui, ó, se bobear, esse aqui é meu prédio. Aqui é o Canadá, tá? Cidade chamada Windsor. Aqui é a sede da GM. Aqui é o estádio do Detroit Pistons, de basquete. E não, de futebol americano, basquete fica aqui. Tá? E é isso aí, pessoal. Aqui, muito obrigado pela atenção. Apesar que é meio estranho aqui, eu estou falando comigo mesmo dentro do meu apartamento, de vez em quando eu acho que estou falando sozinho, né? Valeu pela audiência. Aqui é meu Facebook, aqui é meu Instagram e aqui é meu e-mail. Meu Facebook e Instagram são pessoais, eu não posto nada de pério, nada de pesquisa lá, mas obviamente vocês fiquem à vontade para me adicionar. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre essa apresentação, sobre qualquer outra coisa, escrevam via Instagram ou e-mail pro brunenreiras@gmail.com. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.